Vamos embora, tá na hora, vamos nessa. Tô com pressa, tô sem tempo, já tô indo, tchau. O coelho, a parede. Coelho, a parede. O meu dedo. Vamos embora, tá na hora, vamos nessa. Tô com pressa, tô sem tempo, já tô indo, tchau. Que bom seria não ter essa correria, ter mais horas do meu dia pra poder dormir legal. Eu preciso de uma máquina do tempo pra chegar no só momento onde devo estar. Com minha máquina eu faço a minha hora sem estresse, sem demora e sem nunca me atrasar. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, aqui com o segundo episódio do Pode Cler. E hoje a gente está aqui com o nosso novo participante, William Ferraz. Boa tarde, boa noite, boa tarde, bom dia. Irmão, tanto que demorou para me decorar isso, relaxa. Tanto a Júlia Boa tarde, boa noite. e o nosso querido convidado, professor Matheus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aí, decorou, é isso aí, você viu? É bom. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre diversidade racial, além de conversar um pouco, né? E basicamente a gente escolheu, por assim dizer, não de uma forma muito julgar assim, escolheu pessoas de etnias diferentes entre si, para que todos mostrassem um pouco seus pontos e contassem um pouco das suas histórias. Né? Primeiro eu queria agradecer, né? Muito obrigado por ficar aqui. Se conhecendo. Você é muito carente. Tadinho, menino. Bom, queria saber como é que o senhor está, como está no dia de hoje, como tem as coisas. Bom, trabalho em escola é complicado, né? Mas graças a Deus estamos bem. Terminando bastante coisas, porque é fim de bimestre. Né? Estamos aqui, estamos trabalhando, estamos firmes e fortes, graças a Deus. Né? Você, nossos queridos naveis. Tô daquele jeito, né, parceiro? Tô ansioso, mas tô. Nosso menino hoje está nervoso que ele tem uma apresentação daqui a pouquinho. Segue lá que vai sair gravado. Mentira, não vai não. Essas coisas não, cara, que fiquei nervoso agora. Hoje estamos aqui com outros patrocinadores. Hoje estamos patrocinados pelo Virgílio Antunes. Da última vez era outra escola, que a gente não fala da concorrência. Melhor escola do mundo, Virgílio Antunes. Se eu disse isso em outro vídeo, é totalmente mentira. Faz o VA. Jura que ele fala outra coisa. Enfim, todo mundo sabe mais ou menos, né, sobre a diversidade racial, essas coisas. Não sei, alguém tem algum acontecimento, algo para dizer? Algum comentário sobre na sua vida? Bom, vivências assim. Acho que todos aqui, mesmo eu sendo um pouco mais velho, de certa forma, mas acho que todos já viveram, vivenciaram pessoas com etnias diferentes, com cor da pele diferente, sejamos diretos, né? Mas eu já cheguei a presenciar, por exemplo, situações onde principalmente pessoas negras eram denegridas ou maltratadas pela cor da pele. Né? Sim. Coisa do famoso racismo que ainda existe. Porém, a diversidade racial ela se refere a todo esse conjunto de etnias, né? De todo esse... Isso, de todas as etnias de pessoas. Sejam índios, sejam negros, sejam brancos, sejam pardos, seja... sei lá. Até porque a espécie é a mesma, né? São todos humanos do mesmo uniforme. Eu creio que a única coisa que diferencia, de certa forma, é justamente a vivência anterior, né? É a bagagem que cada etnia leva. Porque o indígena tem seus hábitos, por quê? Como o índio vive. Né? A gente sabe da história da época de escravidão, que principalmente os negros eram escravizados, mantidos em senzala. Então todos os hábitos que os negros tinham, inclusive uma coisa que se discute pouco, a feijoada, não é? Sim. Feijoada Isso é surgiu verdade. A feijoada surgiu na hora. Hoje em dia todo mundo come feijoada. É lógico, feijoada é muito bom, cara. Todo dia aqui na escola, Só que, sobra o carro. mas você sabe como surgiu a feijoada? Não. Sabe como surgiu? Você, se eu não me engano, eram restos, né, que eram largados pelos senhores de engenho, os escravos pegavam e misturavam no feijão. Era a famosa... Por isso que feijoada tem rabo de porco, pé de porco, que é partes que normalmente não são comidas. Porque era o que sobrava dos animais da fazenda. Na época de Os caras senzala... inventaram algo incrível mesmo em restos. Só que na época da senzala, os negros não eram maltratados, né? Então eles não inventaram, era o que eles tinham pra comer. E tipo, não era tipo, tinha um lourinho, tinha um alho, não. Era resto de prato às vezes, resto de prato de arroz, principalmente o feijão. Eles usavam muito feijão preto, por isso a marca do feijão preto, né? E pegava tudo que é resto. Seja
seja couro de porco, seja às vezes até tripa ou coisas do tipo, esses restos que a gente geralmente não come, eles misturavam tudo e comiam, porque era o que eles tinham para comer. O segundo exemplo é a luta de capoeira. Também surgiu como uma forma de autodefesa dos negros na senzala para poder revidar ataques dos senhores feudais ou dos responsáveis. No início ela surgiu como uma brincadeira entre eles, uma celebração entre eles. Foi até algo que por um tempo, pra você ter ideia o nível que era. A capoeira ela foi disfarçada como uma dança, para os senhores de engenho não saber quando os membros do negócio estavam praticando. Porque soubesse, ia punir, ia cortar um membro, alguma coisa. Até hoje eu pensava que capoeira era dança, cara. Tanto que se chama de cerimônia, porque pensa-se, ao menos passou a ideia de que fosse uma dança. Por isso que também tem questão de instrumentos, normalmente já usados em culturas africanas. O principal é o berimbau. Sim. É porque, tipo, pra senhor de engenho ver assim, fala, estão dançando, estão fazendo alguma coisa. Mas na verdade, na hora que eles saíam para os famosos quilombos, eles estavam preparados para aquilo. Principalmente os que tentavam fugir. Sim. Né? Porque na época, o sonho da pessoa escravizada era fugir. Ser livre. Sair das amarras que eles tinham. Também viver uma vida dessa, né? Não tem condição. Embora depois, mesmo depois da liberdade que recebeu, teve toda aquela questão, né? Tipo, tá, não me responsabiliza, se vira na sociedade. E até hoje é assim. Sim. Melhorou em alguns aspectos, melhorou em muitos aspectos, mas ainda existe muita segregação nesse século. Porque acho que até por isso, né? Olhando no âmbito mundial, não de pessoas mesmo, da idade da Terra. O quê? Tem 500 anos isso? Por aí? Não, 500 anos aí no Brasil. 500 anos aí no Brasil. Desde a abolição da escravatura aconteceu em 1889. Então, foi pouco menos de 200 anos. Então, de lá pra cá, olhando pela idade da Terra e do ser humano em si, de onde você tem noção, é bem pouca coisa. Se for parar pra pensar, sim. Mas aí, em alguns aspectos, eu creio que a humanidade evoluiu muito. Sim, eu acho que é uma coisa que a gente realmente deveria conscientizar, principalmente os mais jovens. Eu tava vendo aqui vocês falando, eu queria saber, se for puxar um assunto mais recente, todo mundo aqui já viu sobre o que aconteceu com os Yanomami, certo? Os índios lá. Sim. Eu acho que, é uma baita sacanagem, porque, o governo tá vendo e não tá se responsabilizando muito. Tiveram todas essas questões de mineração, de tirar a terra dos índios. Sim. Até porque tem pessoas que hoje em dia sabem nem sabia que ainda existiam. Eu mesmo, há pouco tempo, coisa de 5 anos por aí, eu não sabia que os índios ainda existiam, essas coisas, achava que era... Eu pensava que índio não existia. Eu achava que depois de ter toda a questão, envolveu na sociedade, é isso. Mas se eu não estiver errado, eu vou corrigir a informação, mas pelo pouco que eu vi há pouco tempo, acho que ainda existem em torno de 800 mil índios no nosso país. Ainda tem muito. Se você for botar na ponta do papel, num país de 200 milhões, 800 mil, uma parcela pequena. É entre 800 e 900, se eu não estiver errado. Mas ainda assim, são pessoas que vivem. Sim. Né? Só que essa questão da diversidade, eu penso que a gente tem que aprender e saber lidar com toda a bagagem que cada um tem. Porque cada um tem uma forma de viver, cada um tem uma forma como aprendeu a lidar com as coisas. Você aprendeu de um jeito, eu aprendi de um jeito. Falando não só de pessoas, mas também de toda a história que já viveu. Tudo isso deve ser valorizado e levado em consideração na hora de jogar o vídeo. Né? Sempre penso nisso, sempre prezo nisso. Porque até algo que eu não lembro muito que eu vi nesses tempos, foi muito apagada, né, a história dos negros. Sim. Você olha pra trás, você não vê grandes, né? Fala um negro muito famoso da antiguidade, que não seja Zumbi dos Palmares. Ninguém. É verdade. São poucos. Não tinha. Se a gente puder falar um do Brasil, acho que o único que a gente pode pensar, nossa, um negro que fez sucesso. Tem. Matheus. Mas passado. Mas ainda assim, olha a idade do Pelé perto desse tempo todo. Aí passou o Pelé, depois de quanto tempo foi surgir um negro que tem esse talento? E o caso do Nelson Mandela, assim? Ele também viveu isso? Não, só que pensa, são poucos exemplos. Eu pensei no mais próximo. Existem outros fora daqui. Sim. Nelson Mandela é um exemplo. Mas pensa, depois de tantos anos, você não vê tanto negro, tanto índio, você não vê tantas essas pessoas sendo presentes no nosso redor, sendo influentes, eu quero dizer. Pois é, e se for colocar o caso dos esportes, como você citou Pelé, é só ver o que está acontecendo com o jogador Vinícius Júnior lá na Espanha. Exatamente. E hoje, não sei se vocês viram, mas hoje, o time do Valência, que inclusive foi o time que atacou o Vinícius Júnior,
fez um post, uma nota oficial, dizendo que era pro Rodrigo, que é um jogador colega do Vinícius no Real Madrid, se expor, dizendo que ele disse que todo o estádio ofendeu o Vinícius. O Valencia falou, não, é mentira. Eu quero que você prove isso, senão eu vou te processar. O Valencia falou desse jeito. Tipo assim, o negócio não faz sentido. Não. A maior parte, pode não ser todo, até concordo, mas a maior parte do estádio, não sei quantos torcedores, fazendo ofensas racistas ao cara. E o time dá uma dessa.